Isaías 41. E vamos compreender a eleição. Vamos entender um pouco mais do que Deus quer falar conosco. Versículo de número 8. Isaías 41, versículo do número 8. Está na tela? Vamos ler aqui como está nessa Bíblia aqui. Até o versículo 11. E depois você vai me colocar o versículo 13 e 14. Você vai discorrendo até o 11, pula só o 12 e bota o 13 e 14. Porém, tu, ó, vamos lá, igreja. Porém, tu, ó, servo meu, e tu, Jacó, a quem? Segura a palavra. Descendência de Abraão, meu. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei, segura a palavra, dentre os seus mais, não somos qualquer um. E te disse o quê? Tu és o meu, a ti, e nunca te. Continua. Não temas, porque eu sou. Não te assombres, porque eu sou. E eu te fortaleço, e eu te ajudo, e eu te sustento com a destra da minha. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de. Eu te, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Finalizando, 14, eis que farei de ti um trilho novo. Eis que farei de ti, está falando dos dentes. Você não vai usar dentadura mais não. Que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Planície. Terra lisa. Isso. Tu os padejarás, e os ventos os levará, e os redemoinhos o espalhará. Mas tu alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o versículo 8. E aqui começaremos. Porque precisamos entender uma coisa. Bota o 8 aqui, jovem. Vamos entender uma coisa. Deus nos preparou. Desde sexta-feira, Deus vem nos capacitando. Deus vem nos treinando. Isaías 41, 8. E vamos entender isso aqui agora. Vamos tomar hoje, aqui agora, uma coisa bem fresca. Bem fresca. Para entender o que é eleição, o que é chamado, o que é escolha e o que é eleição. Tivemos esse ano uma coisa recente que passou, que foi
nós irmos para a urna fazer a nossa parte civil, como cidadão brasileiro, que é votar. Mas esqueça essa parte da votação, eu quero a parte anterior a isso, os bastidores. E vocês vão entender agora uma coisa. Antes de você ver aquela fotinha na tela, que se chama candidato, antes daquela fotinha, passa-se um processo de seleção. Existem os partidos e existem os seus candidatos, futuros possíveis candidatos. Cada um deles foi chamado pelo partido para ser selecionados para uma pré-candidatura. Eles foram chamados. Depois disso, eles passam por uma outra seleção, que é da pré-candidatura, para ele se tornar o escolhido do partido, para assim ele carregar a bandeira do partido, para ser escolhido pelo povo. Tirando o vereador, tirando o deputado estadual e tirando o deputado federal, existem cargos de elegibilidade que apenas um é eleito: prefeito, senador, governador e presidente. Não são dois, é apenas um que é eleito. Vai entrar a partir da próxima eleição 2 agora. Pronto, a outra, mas essa ainda foi uma. Eu estou trazendo ainda na atualidade de 2022. 2026 vai vir 2 agora. Mas ali existe um corpo que é selecionado por cada partido, ou seja, é escolhido por cada partido. E lá, quando eles são escolhidos, eles levam no peito a bandeira do seu partido. E nós votamos em quem nos mais agrada. Aquele mais votado, logo ele é o eleito. E o candidato eleito, por sua vez, veja como isso é muito importante. O pastor Rito falou agora há pouco que toda história tem dois lados. Na vida, toda verdade, dizem assim os filósofos, é uma verdade paralela. Não é? Toda verdade, ela é paralela. Vamos falar agora no mundo plano material, humano, e vamos trazer para o mundo espiritual para vocês entenderem melhor. Partindo do princípio da eleição. Agora o candidato eleito, ele vai começar a exercer um poder de governo sobre o povo. Sim ou não? Ele foi chamado, passou pelo processo da escolha, e agora ele foi eleito. Quando ele é eleito, ele tem nas mãos todo o para fazer o que quer, da forma que quer e como bem entender. No reino de Deus não é diferente. Conosco não é diferente. Ricardo, que heresia é essa? Por isso que eu falei que o missionário me deixar em disciplina. Vamos lá. Mas não tenho medo, eu falo mesmo. Deus mandou falar, eu vou falar. Vamos lá. Presta atenção aqui. Depois ele escolhe. Vamos lá. Todos nós fomos chamados por Deus, sim ou não? Todos nós fomos chamados um dia por Deus, sim ou não? Aí eu me lembro de uma referência, de uma passagem, não precisa botar aqui na tela não, em Mateus capítulo 22, Jesus traz uma narrativa de que um homem ia fazer as suas bodas, chamou os mais excelentes, seus amigos, e eles disseram o seguinte: não posso, para mim não dá, comprei uma terra ali, estou ocupado, eu não vou fazer, não posso ir, não tenho condições de cumprir esse compromisso.
Aí o rei ficou tão indignado, tão injuriado, que mandou o servo: vai nas esquinas, vai na viela, chama todo mundo que você puder chamar e traz para cá. Eu estou chamando. Eu estou o quê? Chamando. Te lembra alguma coisa isso? Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deram-os o direito de ser chamados filhos de... Fomos chamados um dia. Eu tirei umas férias e não foi muito legal, irmãos. Se tem alguém aqui hoje que está frio na fé, está fraco, não está nem congregando, tirou umas férias de Jesus, volta logo, viu? Pelo amor de Deus. Eu tenho base para dizer: não vale nada perder tempo. Nós não ganhamos nada, só marcas de dor e sofrimento. Volta logo, porque você foi chamado. Nós fomos chamados. E depois do chamado, Ricardo, porque quando somos chamados e agora começamos a experimentar a presença da glória. De pouquinho em pouquinho Deus vai dando, ó. Toma um pouquinho aqui, você está pedindo? Toma mais um pouquinho, porque todo mundo que é chamado tem aquele fervor no coração, tem aquela labareda queimando, transbordando, parece que quer converter o mundo inteiro, não é? E aí começa a pegar a Bíblia, em 1 hora lê Gênesis todo, em 2 horas lê o Antigo Testamento, e aí vai querendo comer naquela fome, aí faz campanha de 3 dias de jejum. Aí não como nada, irmão, não como nada não tem não. Aí vai para monte, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Deus vai dando, você não quer? Deus vai dando. Para quê? É no chamado que você começa a experimentar a vivência da glória de Deus. Mas depois que você foi chamado, Deus não quer só você no chamado. Ele não te chamou só para você ficar sentado. Ele lhe chamou. E agora, como aqueles políticos, lembra dos políticos que a gente falou? Que é uma multidão de políticos, ele vai destacando um outro. Porque muitos são chamados, porém poucos são. O Espírito Santo está passando, ó, na igreja. Ele está passando aqui agora. E Ele está vendo o potencial de cada um de vocês, cada um de nós. E Ele está dizendo: opa, esse aqui eu vou destacar hoje. Essa aqui eu vou destacar hoje. Não vai ficar só mais no banco. Não vai ficar mais só no telengo-tengo, como o missionário fala, no louvor. Vai fazer outras coisas agora, porque eu escolhi. Eu estou separando. Eu estou tirando do meio para de um destaque um pouco maior. Mas não é para você se sobressair. É para você trabalhar mais na obra. Você não recebe um cargo, você recebe um encargo maior da parte do Espírito Santo para trabalhar na obra. Né, Clarice? Né, Clarice? Tu lembra? 2021? Tudo que Deus falou para você? Eu lembro, ponto e vírgula, exclamação. Se esqueceu de alguma coisa, depois a gente conversa. O Espírito Santo está pedindo seus frutos. Você é galho enxertado na videira. Você não pode dar só folhas. Deixa florescer os frutos. E o que é ser escolhido, Ricardo? João capítulo 15, versículo 15. E eu não vos chamo mais de servos, porque servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamo de amigos, porque tudo quanto eu tenho ouvido do Pai, dei a vocês saber. E outra coisa, não foi vós que me escolhestes a mim,
fui eu que vos escolhi a vós e vos nomeei. Sabe o que é nomear? É sobressair, é trazer um desígnio, é colocar uma pedrinha a mais para você seguir em frente. Irmãos, o que Deus está falando com vocês, Deus está falando comigo. Eu vou falar para vocês algo aqui. Quando o missionário falou aqui, pastor Rito, pastora Eliana, todos vocês sabem o desejo do meu coração. Eu amo estar aqui com vocês, mas Deus ainda me quer e quer me tratar ainda lá em Pernambués. Mas quando o missionário falou que tem uma igreja aqui que está precisando de alguém, eu estava doidinho para me levantar ali do banco e dizer, eu quero ir. Mas o Espírito Santo me segurou e falou, não é sua hora ainda. Não é a sua hora ainda. E eu fiquei ali. Então, Espírito Santo, revela alguém, porque alguém tem que ter sede e fome de fazer a obra de Deus com afinco, sem medo de ralar o joelho, sem medo de pisar em pedras, sem medo de cortar a mão em espinho. Você foi escolhido por um propósito. Eu fui escolhido por um propósito. E eu estou que nem Asaf. Não por conta dos ímpios, mas por conta de nós mesmos. Eu fico olhando, e eu não vejo mais a sede de querer estar na linha de frente da obra. O pastor falou aqui, as crianças não são futuro, as crianças são presente. Irmãos, que vergonha vai ser uma criança chegar aqui na frente e falar, pastor, deixa eu assumir aquela igreja, porque aqui eu sou homem para assumir. Você acha que Deus não pode fazer isso não? Você sabe como é que o ministério da Bahia começou? Foi uma vovozinha chamada missionária Filomena, no meio do grupo dos pastores lá, se levantou lá em Brasília, não foi, chefe? E falou assim, se aqui não tiver homem para ir na Bahia, eu vou. O missionário Daniel de Oliveira, hoje o nosso bispo, então pastor lá, estava lá em Caruaru, tinha acabado de comprar um prédio para a igreja, o terreno, e tinha acabado de construir, não foi? Um ano lá em Caruaru, prosperando, Deus fluindo com o nosso missionário lá. Ele fez, eu vou. E depois veio o nosso missionário Francisco, como ele mesmo diz, o Zezinho da unha lascada. Não foi, chefe? Aí. E o Zezinho da unha lascada, junto com o missionário Daniel, depois o missionário Vicente, deixou um legado para nós. Não era só o Zezinho, eram os obreiros, né, da obra, os cooperadores, aqueles que faziam a obra com amor, irmãos, que pegavam 5.000 folhetos e fazia questão de entregar na mão das pessoas, batendo em porta, entregava com amor, com um sorriso no rosto, dizendo, vá para o culto, você vai ver como o homem de Deus vai fazer na sua vida. E hoje, cada um de nós somos frutos desse preço que foi pago lá no passado. Se eles ficam tristes, imagine o Espírito Santo. Quando uma convocação para um chamado ministerial aqui na frente e ninguém se levanta. Deus está falando. Eu sei que tem gente aqui. Eu sei que tem gente aqui que já ardeu no coração a chama do campo missionário e ficou muito tempo. Aí disse, oh, Deus não me chamou. Deixa para lá, não era vontade de Deus não. Não, irmão, não foi a sua vontade em perseverar. Persevera no Senhor. E Ele vai lhe dar. Ele vai lhe entregar. Precisamos suportar o processo para podermos viver o propósito.
se você não conseguir suportar o processo, você nunca vai viver o propósito. E ser eleito por Deus é uma chancela ainda maior. Os pastores de vocês foram eleitos ainda jovens. Vieram para cá como obreiros, não foi? Mas foram comissionados por Deus para uma eleição, porque um governo foi colocado na mão deles, a responsabilidade da obra de conquista. E há 22 anos, este governo está sendo tratado com excelência, porque como a irmã Carla falou aqui, ela é da primeira hora, é testemunha vivo disso. Eram só quantas pessoas mesmo no salão? Eram só 5 pessoas, quando tudo começou. E hoje, além da sede, tem mais 4 congregações. E uma das congregações está precisando de um dirigente ou uma dirigente. Deus está elegendo alguém aqui hoje. Deus está elegendo alguém aqui hoje para poder assumir essa obra, para assumir esse trabalho. Não tenha medo. Dúvidas, incertezas pode até surgir no coração, mas na hora você joga de ladinho e fala assim: olha aí, aleluia, maravilha, maravilha. E se tiver dúvida, joga de lado e agora deixa que Deus haja, porque temos que entregar, aprender a entregar na mão de Deus e deixar Deus agir. Meus queridos, minhas queridas, eu vou encerrar com uma pequena frase, e a gente vai fazer um ato profético aqui. Eu vou encerrar com uma pequena frase de Hudson Taylor. Eu gosto muito, eu carrego comigo essa frase. A obra de Deus, ela começa difícil. No processo, ela se torna impossível. Então, só assim ela é feita. A obra de Deus, isso serve para os chamados, isso serve para os escolhidos, isso serve para os eleitos. A obra de Deus, ela já começa difícil. No meio do processo, ela se torna impossível. Então, só assim ela é feita. Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Existiu um homem, e Jesus faz declaração desse homem. Só existiu esse homem na face da terra. Tão íntegro. Jesus faz menção desse homem em Mateus. E ele diz que não houve nenhum outro nascido de mulher tão perfeito quanto João Batista. E este homem, ele foi eleito por Deus para ser o precursor de Jesus. Repare, irmãos, quando você é um eleito de Deus, por isso que eu devo pedir para deixar esse texto aqui. Quando você é eleito de Deus, e você entende que você é eleito, você deixa de ser um indivíduo para ser uma nação. Quando você entende que você é um eleito de Deus, uma eleita de Deus, você deixa de ser um para ser muitos. Porque através de você, muitas vidas serão trazidas para o arrependimento e para a comunhão com Deus.
E João Batista entendeu muito bem isso. E as pessoas começaram a enaltecer João Batista. E aqui eu deixo um alerta: cuidado com os elogios da vida. Porque os elogios da vida podem alimentar o seu ego e trazer soberba sobre sua vida. Olha aí, o missionário está falando aqui, ó, nas bem-aventuranças, Jesus disse: ai de vós, quando todos lhe aplaudirem. Porque assim fizeram os pais com os falsos profetas. Quando você recebe muito elogio, irmãos, tem um texto, uma citação de Freud, que ele diz assim, ó: nós estamos preparados para qualquer investida que venham contra nós, mas ficamos desarmados quando recebemos um elogio. E isso é o maior perigo, porque atinge o nosso ego, inflama negativamente a nossa soberba, e a gente agora entende que nós somos maiores do que os outros. Quando João declara: o importante é que ele cresça e eu diminua. O importante é que ele apareça e eu me desfaça. Irmãos, você quer saber? O maior chamado que existe é servir ao Senhor.